Salve galera, Carlos aqui para mais um vídeo deste canal Fora de Estação. Tudo certo com vocês aí? Eu espero que sim. Aqui comigo tudo certo por enquanto. Tirei aqui esse tempo para gravar o vídeo antes de eu ir para academia, né? Para não deixar vocês na mão, que ontem não teve vídeo aqui no canal. Mas eu tô deixando, vou deixar gravado aqui alguns vídeos aqui no decorrer da semana para que o canal não fique sem vídeo, porque né, promessa é dívida, eu prometi que não ia sumir e não vou sumir mais, tá? E o assunto do vídeo de hoje, assim, não é nada que está em alta, tá? Já deixo claro, eu fiz uns vídeos aqui esses dias. É sobre esses casos, né? Negócio de Guto Zacarias, negócio do aborto lá, né? Questão também de Erika Hilton, lei da misoginia, lei Fel, que eu fiz vídeos sobre todos os assuntos que estavam em alta esses dias, né? Pelo menos do que apareceu até agora. Se aparecer outra coisa, eu trago aqui para vocês também. Mas como esse canal, além de notícias, né? Além disso, a minha opinião sobre tudo e também reflexões sobre a vida, eu gostaria de trazer um tema que muita gente vai se identificar, né? Muita gente aí passa por isso, ou se não passou, algum dia passará, que é a questão de, por exemplo, não falar com o pai ou com a mãe. No meu caso seria com meu pai, tá? Eu vou compartilhar com vocês aí o porquê de eu não falar com ele, o que foi que aconteceu. E se você passa por isso ou já passou, deixa aí nos comentários o que é que você fez, né? O que você faz com relação a isso. Bom, pessoal, eu desde pequeno nunca tive uma relação muito próxima com meu pai, tá? Isso é fato, né? Boa parte disso por conta dele. Ele mesmo que decidiu aí não ser tão presente na minha vida, não sei o porquê. E também, sinceramente, hoje em dia não me interessa. E simplesmente eu tive que lidar com isso desde a infância. Eu tive que entender essa realidade, porque quando você é criança, você não entende as coisas. Você acha que o mundo ele é um mar de rosas que não é, né? E desde muito cedo eu comecei a perceber que as coisas funcionavam de um jeito muito estranho, tá? No nosso mundo em si, né? Certas verdades que nossos pais não contam para nos proteger, mas que quando você começa a ter um pouco mais de entendimento, você começa a perceber que a coisa funciona diferente. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre cabelo grande e emprego. Tá? Vocês percebem que eu não me considero um cabeludo em si, porque meu cabelo não está tão grande, mas como eu deixo ele desse tamanho, às vezes maior, eu passo por isso, nessa questão do olhar torto, e também como eu uso barba, aí pronto, o pessoal já associa a mendigo, né? Cabelo grande, barba é mendigo, né? Então, assim, desde de novo eu tenho esse estilo, né? E já tive esses olhares também, enfim, no vídeo lá eu falo para vocês essa história. E com relação à questão familiar, a pessoa que me deu toda a base, a pessoa que me deu toda a estrutura, educação, enfim, foi minha mãe. Tá? Minha mãe e minha madrinha, que já é falecida, inclusive. E essa questão do meu pai sempre foi uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça. Eu ficava me perguntando por quê, o que tinha acontecido, se ocorreu alguma coisa que fez ele se afastar. E eu não sabia, eu queria entender. E sempre tentei me aproximar, tá? Antes de qualquer coisa, o pessoal, mas você deixou pra lá. Não, eu tentei me aproximar, tentei fazer de tudo. Ir atrás, ligar, ir onde ele morava na época. Tentei uma aproximação, né? Até a questão de música também. A gente montou um grupo na época para tocar na noite. Só que assim, pessoal, chega uma hora que você percebe que não adianta, tá? Os olhares, a questão mesmo da pessoa não querer conversa, querer se manter distante, fica muito evidente, tá? E com atitudes também, que é o principal. Porque quando você é criança, o pessoal diz, mas a sua mãe, que hoje em dia tem muito isso, né? Alienação parental, as mães maldosas aí estão fazendo a cabeça dos filhos contra os seus pais. Cuidado, não é bem assim não, tá? Eu digo isso com conhecimento de causa porque eu passei por isso. Minha mãe nunca falou mal do meu pai, tá? Antes que alguém pergunte. Ela só falava a verdade. Se eu perguntava, mãe, o que foi que aconteceu? Por que meu pai não tá aqui? Olha, é por causa disso, isso e isso. Porque ele não quer, tá? E eu, não pode ser, não é possível. Tem que ter alguma coisa errada, tem que ter uma explicação para isso, né? Quando eu tava, na época, quando eu tinha 14 anos, que eu fui atrás dele mesmo, que ele namorava com a gente, né? Que eu tive esse contato mais próximo, foi que eu entendi por quê. Por que ela tinha tanta raiva, né? Porque se mostrou uma pessoa com atitudes muito egoístas mesmo, narcisistas, só pensava em si.
Nunca teve nem aí pra família, assim. Sempre quis viver loucamente. E eu caí na real, naquela época eu comecei a cair na realidade de que a pessoa que eu tinha idealizado para a pessoa de verdade, a distância era muito grande, tá? Isso me deixou muito mal, passei muito tempo, assim, na merda mesmo, assim, na fossa, como dizem, né? Me sentindo um lixo, me sentindo completamente descartável, né? Achando que eu não era o suficiente como ser humano e me culpando, tá? Passei muito tempo me culpando por esse afastamento. Até que quando eu fiz 18 anos, adulto, já estava na faculdade, já tinha terminado, né, os estudos ali, fui ingressar na faculdade, comecei a trabalhar também. Foi quando eu comecei a perceber que não era só questão familiar, o mundo em si ele funciona assim, né? As pessoas te descartam muito fácil, né? Seja no ambiente de trabalho, seja em relacionamento, seja em qualquer coisa, você é descartável, né? Eu não tinha esse conhecimento de como é que funcionava a mentalidade humana naquele ponto da vida. Só que eu comecei a ver isso muito rápido, né? Eu me adaptei muito rápido. Essa é a diferença. Muita gente que eu conheci na época do colégio e até depois de adulto não conseguiu sobreviver, entre aspas, porque não entendeu isso. Eu tive sorte de ter conhecido pessoas muito FDPs no meu caminho que me mostraram isso logo de cara. Eu consegui me adaptar para não passar por isso de novo. Então eu escutei muita coisa dele. Escutei coisas assim, eu não vou repetir aqui no vídeo, porque enfim, né, eu já tinha deixado isso enterrado, mas estou compartilhando aqui com vocês. Coisas que um pai não deveria dizer para o seu filho. Eu só posso dizer isso, tá? E depois disso eu comecei a querer. Tive muita raiva, muita raiva mesmo, fiquei muito puto. E depois a raiva se transformou em desprezo. Não é simples assim, tá? Eu botei na cabeça que eu estava sozinho. Então, a única pessoa, o único parente que eu tinha era minha mãe, depois que a minha madrinha faleceu. E é isso. E minha irmã também, né? E pronto. Aí fui seguindo minha vida muito solitariamente, né? Muito assim, fazendo as coisas ali mais para mim mesmo, porque foi a forma como o mundo foi me conduzindo daquela forma. Mas eu nunca culpei ninguém. Na verdade, eu acho que não existem culpados. Tá? Eu só acho que só existem pessoas que dão mais sorte ou mais azar, dependendo da situação, de encontrar, de terem, né, como parentes, pessoas que são assim, tá? Isso eu tô falando do meu caso, mas muita gente deve ter passado por isso, ou passa por isso, enfim, com parentes, às vezes marido, esposa, então, enfim, é infinito isso daí, tá? E depois de um certo tempo, a coisa mudou, ele começou a me procurar, começou a querer se aproximar, só que eu já não queria mais, eu já não estava mais afim. E começou a mandar pessoas, terceiros, né? Que ele foi morar com o pessoal aí. É, hoje está lá, até onde eu sei, está com a pessoa lá em outro bairro, né? Não moramos próximos. Não temos contato, já não falo com ele, já temos que uns 6, 7 anos, mais ou menos. E assim, não sei como é que tá, não sei como é que tá a situação, e sinceramente também não me importa, porque quem escuta isso pensa que eu sou, que diz assim, nossa, que filho mau. Não, pessoal. Isso aqui é só a resposta natural há muitos anos de simplesmente de ser tratado como nada, tá? Então a resposta natural é isso, tá? Eu falo isso com tranquilidade, sem peso na consciência nenhum. Eu acredito sinceramente que quem passa por isso, eu não digo abandono, foi abandonado, não, eu digo negligenciado, vai ficar desse jeito também. Você não tem, você não cria afeto, você não cria vínculo. Então como é que você vai sentir falta de algo que você nunca teve? Entendeu? Tanto que com meu filho hoje eu faço completamente diferente. É outra história. Para não passar, para não acontecer isso. Pra ele não sentir na pele o que eu tive que sentir durante tanto tempo. Então, assim, hoje mandou esse pessoal aí me perturbar lá no Instagram, perturbando nas redes sociais, eu bloqueei todo mundo, tá? Porque eu acho o cúmulo da cara de pau a pessoa querer contato com você depois de tanto tempo, só à toa. Porque se converteu, agora não mudou, tudo bem, né? Se for, que ótimo, desejo toda a felicidade do mundo. Eu só não quero conviver. Eu tenho o direito de não querer, né?
Eu tô fazendo esse vídeo como desabafo também, para que outras pessoas que passam por isso saibam que isso acontece mais do que você pode imaginar, infelizmente. Essa é uma realidade no Brasil. O pessoal bota o nome lá no registro da criança, mas e foda-se. Né? Ninguém mais liga depois do pós-nascimento é que complica, tá? E é isso. Né? Essa é uma parte da minha história com relação a isso, do porquê que eu não falo com ele e do porquê que eu sinceramente não quero contato. É tanto que meu filho não conhece e no que depender de mim também não faço questão que conheça. Por isso, tá? É triste falar isso, não triste pra mim, porque eu já superei isso, tá? Eu falo isso com tranquilidade plena. Mas para quem passa por isso e se culpa, como eu fiz na época. Não se culpa, a culpa não é sua. A pessoa simplesmente é daquele jeito e não vai mudar, tá? Enfim, pessoal, é isso. Eu queria dividir essa história com vocês, né? Porque esse canal também é uma terapia para mim, tá? Eu faço ele não só com objetivos de crescimento, eu faço como um desabafo, né? É minha terapia isso daqui, tá? Então você que assistiu esse vídeo até o final, que se identificou com o que eu falei, deixa aí nos comentários sua história, bicho, tá? Compartilha esse vídeo, eu acho que pode ajudar alguém, né? Não sei, pode ajudar alguém que tá aí passando por uma situação dessa hoje, nesse momento, como eu passei há 15, 16 anos atrás, tá? Bom, é isso, vou deixando vocês aí, vou aqui pro meu treino, né, para fortalecer, porque esse mundo que nós vivemos, só com peito de aço para encarar, né? Desejei para vocês uma ótima quarta-feira. Fiquem na paz e fui.